O que eu vou compartilhar agora pode mexer profundamente com você, porque fala de algo que já está acontecendo enquanto muitos pensam que ainda está longe. Imagine a cena. Uma mulher na Suécia passa a mão sobre um scanner e embarca no trem. Sem cartão, sem celular, sem carteira. Apenas a mão, dentro dela, um microchip. E o mais impressionante é que ela não está sendo obrigada a isso. Ela escolheu. Assim como milhares no mundo inteiro já escolheram. E é aí que mora a revelação que quase ninguém está enxergando. O perigo não está quando o mundo começar a impor esse tipo de tecnologia. O perigo está em quando o mundo começar a desejá-la. E isso já começou. E talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: pastor, mas isso é coisa de filme de ficção, não é? Ainda está muito longe. A marca da besta só vai aparecer quando todo mundo perceber que o fim dos tempos chegou. Irmão, essa é exatamente a armadilha espiritual dos nossos dias. As pessoas acreditam que a marca da besta será algo assustador, explícito, quase como uma tatuagem brilhante na mão. Mas Apocalipse nunca disse que seria algo que o mundo rejeitaria. Ele disse que seria algo que o mundo aceitaria, algo que o mundo acharia útil, algo tão prático que ninguém perceberia o risco por trás. E olha como isso já está acontecendo. Quando você olha para a Suécia, para a Alemanha, para a Bélgica, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Ásia, você percebe que o discurso é sempre o mesmo. É só para facilitar sua vida. É seguro, é conveniente. E é justamente essa palavra, conveniência, que está preparando o terreno para um controle que o mundo jamais viu. Porque, irmãos, conveniência é sedutora. Conveniência faz você baixar a guarda. Conveniência faz você aceitar algo que em qualquer outro contexto você rejeitaria. Conveniência pode se transformar em prisão, desde que a porta da cela seja confortável o suficiente. E é aqui que o Espírito Santo nos alerta para algo profundo. O inimigo dos últimos dias não vai chegar assustando as pessoas. Ele vai chegar agradando as pessoas. Ele vai oferecer soluções. Vai oferecer paz. Vai oferecer segurança. Vai oferecer facilidade. E o mundo vai aplaudir. Porque o mundo está cansado, sobrecarregado, ansioso, perdido. Quando alguém aparecer dizendo que tem respostas rápidas, práticas e eficientes, o mundo vai correr atrás. E isso inclui tecnologia implantada no corpo, digitalização da identidade, controle econômico centralizado, e tudo isso já está acontecendo agora. Irmãos, a palavra diz que nos dias finais muitos seriam enganados. E como alguém é enganado? Não é sendo forçado. É sendo seduzido. O pecado nunca aparece como destruição, aparece como solução. E Satanás sempre agiu assim, desde o Éden. Ele nunca disse a Eva: se você comer o fruto, você vai destruir o plano de Deus. Ele disse: você vai ser igual a Deus. Ele vendeu a ideia como benefício. E é exatamente isso que está acontecendo com essas tecnologias que estão se aproximando cada vez mais do nosso corpo, do nosso DNA, da nossa mente. Elas não são apresentadas como ameaça, mas como benefício, como algo que elimina a carteira, elimina a senha, elimina o cartão, elimina o risco. E as pessoas olham e dizem: por que não? E é por isso que eu quero que você fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que vou revelar não é teoria da conspiração, não é alarmismo, não é exagero, é realidade. É profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. E quando você entender como tudo isso se encaixa na palavra, especialmente em Apocalipse 13, você vai perceber que o problema não é o microchip atual. O problema é a mentalidade que ele cria. O problema é como ele treina as pessoas para aceitarem aquilo que vem depois. O problema é a normalização da ideia de que o corpo precisa estar conectado ao sistema para que a vida funcione. Isso sim é perigoso. E existe um detalhe que quase ninguém comenta, mas que o Espírito de Deus tem revelado a muitos. A marca da besta não começa no corpo, ela começa no coração. Antes de alguém colocar um sinal na mão, essa pessoa já colocou outro sinal na alma. O sinal da confiança no sistema humano, da dependência das soluções terrenas, da rejeição da soberania de Deus.
A marca é apenas o resultado final de uma sedução que vem sendo construída há anos, talvez décadas. E, irmãos, quando eu olho para a nossa geração, para tudo o que está acontecendo em Israel, para o alinhamento das nações, para o Oriente Médio em chamas, para o aumento do controle digital, eu percebo que o relógio profético está acelerado de uma forma que nunca vimos antes. E por isso eu digo a você, prepare-se. Este vídeo não é para criar medo, é para abrir seus olhos, é para despertar você espiritualmente. Porque quando o mundo inteiro começar a caminhar em uma direção, e essa direção parecer extremamente prática, extremamente moderna, extremamente eficiente, você precisa ter discernimento para perguntar: isso aproxima ou afasta a humanidade daquilo que Apocalipse descreve? Porque, irmão, não se engane, Jesus está voltando. E tudo isso que estamos vendo, os chips, os sistemas digitais, a eliminação do dinheiro físico, o controle de compra e venda, tudo isso aponta para uma única verdade. Estamos nos dias finais. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar como esse sistema já está mais avançado do que imaginamos. E como isso mexe diretamente com a sua fé, com a sua casa e com a sua preparação para a volta de Jesus. Irmãos, quando a gente começa a olhar com atenção para a tecnologia que tomou conta do nosso dia a dia, parece que tudo está evoluindo de forma natural, como parte do progresso da humanidade. Mas, se você observar com olhos espirituais, vai perceber que existe algo muito maior acontecendo nos bastidores. O mundo está sendo preparado para um tipo de controle que nenhuma geração anterior poderia sequer imaginar. E tudo isso começou silenciosamente, quando deixamos que a tecnologia não apenas facilitasse nossa vida, mas assumisse partes que antes pertenciam somente à nossa responsabilidade e identidade. A tecnologia deixou de estar ao nosso redor e começou a entrar em nós, e isso muda tudo. Pense comigo. Há poucos anos ninguém imaginava abrir a porta de casa com o celular. Hoje isso é comum. Ninguém imaginava pagar o mercado aproximando o relógio do caixa. Hoje isso é normal. Ninguém imaginava que a sua identidade inteira, CPF, RG, histórico médico, assinatura digital, senha bancária, pudesse existir toda dentro de um único aparelho. Hoje já acontece. E, irmãos, cada passo que a humanidade deu em direção à conveniência também deu um passo rumo à dependência. E aqui está o ponto. O que começa como facilidade termina como necessidade. O que começa como opção vira obrigação. E o que começa como escolha se transforma em controle. Perceba como tudo isso foi entrando na rotina sem resistência. Primeiro, vieram os cartões com chip, depois as senhas, depois o pagamento por aproximação, depois o celular se tornou carteira, depois o smartwatch virou chave, virou documento, virou identidade. Agora, o próximo passo natural é que tudo isso esteja no próprio corpo, porque o corpo não quebra, não descarrega, não some. Um chip na mão se torna mais seguro, mais rápido, mais eficiente. E assim a humanidade vai sendo treinada para acreditar que a tecnologia dentro do corpo é normal. E uma vez que a identidade deixa de ser algo que você tem e se torna algo que você é, você já não controla mais nada. Quem controla é o sistema que lê essa identidade. E quando eu falo sistema, não estou falando de uma empresa ou de um governo específico, mas de uma estrutura global totalmente interligada, movida por bancos digitais, plataformas de pagamento, inteligência artificial, bases de dados, câmeras inteligentes e empresas de tecnologia que sabem tudo sobre você. Elas sabem onde você está, o que você compra, quanto você gasta, com quem você anda, qual é o seu padrão de comportamento. E, irmãos, isso não é teoria da conspiração, é o mundo real. Você aceita esses termos toda vez que baixa um aplicativo. Você concorda com isso cada vez que marca uma opção aceitar cookies. A tecnologia sabe mais sobre nós do que nós mesmos. E isso nos leva a um ponto extremamente importante. Quando a tecnologia consegue substituir sua identidade, ela também consegue controlar sua vida. E quando eu digo controlar, não estou falando apenas de saber onde você está, mas de determinar
o que você pode ou não pode fazer. Já existem países onde, se o sistema digital bloquear seu acesso, você não compra passagem, não entra em prédio público, não faz empréstimo, não recebe benefício, não paga contas. Agora imagine isso conectado diretamente ao seu corpo. Imagine não conseguir existir socialmente sem que o chip seja reconhecido. Imagine que se por qualquer motivo o sistema disser acesso negado, você não compra comida. Irmãos, Apocalipse 13 não parece tão distante assim quando você vê tudo isso se formando. E observe outra coisa. Quando a identidade deixa de ser física e se torna totalmente digital, ela pode ser apagada, editada ou bloqueada em segundos. Você pode perder sua identidade sem que ninguém toque em você. Basta que alguém, em algum escritório com servidores, decida que seu código não é mais válido. Se isso parece exagero, olhe para países onde contas bancárias são congeladas por opiniões políticas. Isso já acontece hoje. Agora imagine isso quando toda a sociedade estiver totalmente dependente de sistemas digitais para comprar e vender. Veja, irmãos, o problema não é a tecnologia em si. O problema é o rumo para o qual ela está conduzindo a humanidade. Cada vez menos liberdade, cada vez mais controle, cada vez mais dependência. E não podemos ignorar o que tudo isso significa espiritualmente. A Bíblia já dizia que chegaria um tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem um sinal. Durante séculos ninguém entendia como isso poderia acontecer. Hoje, basta desligar um sistema. E por que isso é tão importante? Porque isso mostra que o mundo já está pronto. O que falta não é tecnologia. O que falta é a liderança global que vai assumir esse sistema e controlá-lo. O anticristo não vai precisar inventar nada. Ele só vai assumir o controle do que já está funcionando. Sistemas de pagamento, identidade digital, controle econômico, banco de dados centralizado. O relógio profético está avançando e muita gente nem percebe. E é aí que eu quero chamar sua atenção para algo muito sério. A tecnologia está moldando não apenas nossas ações, mas nossos hábitos, nossos pensamentos, nossos valores. Cada vez mais, estamos sendo condicionados a querer velocidade, facilidade, eficiência. E isso mexe com nossa vida espiritual também. As pessoas já não querem esperar, já não querem buscar, já não querem depender de Deus. Elas querem soluções rápidas, resultados imediatos, gratificação instantânea. É exatamente esse tipo de mentalidade que vai tornar o sistema da besta irresistível para muitos. Ele vai oferecer tudo isso. E é por isso que precisamos vigiar, orar e manter nosso coração sensível ao Espírito Santo. Porque o perigo não começa no chip. Começa no coração que se torna dependente demais do mundo e de seus sistemas. E, irmãos, isso que estou dizendo não é para gerar pânico, mas para gerar discernimento. Porque enquanto muita gente está olhando apenas para guerras, para terremotos, para sinais visíveis, o verdadeiro avanço para o cumprimento da profecia está acontecendo dentro dos bolsos das pessoas, nos celulares, nos relógios, nos aplicativos, nas carteiras digitais. É silencioso, é sutil, é eficiente e é exatamente assim que o diabo sempre atuou. Ele trabalha na fraqueza, trabalha na rotina, trabalha no cansaço, trabalha naquilo que parece inofensivo. E quando percebemos, já estamos acostumados demais com aquilo que deveria nos alertar. No próximo momento, vamos entrar numa das partes mais assustadoras e reveladoras dessa história. Como uma nação inteira, a Suécia, se tornou um laboratório vivo para testar até onde o ser humano está disposto a permitir que tecnologia e identidade se misturem. E o que isso significa para o futuro profético da humanidade. Fique comigo, porque isso vai abrir seus olhos. Irmãos, quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo no mundo, é impossível não perceber que existe um ponto de partida claro, quase como se Deus estivesse permitindo que um grande holofote espiritual iluminasse um único país para revelar ao mundo inteiro o que está vindo. E esse país é a Suécia. Não foi por acaso, não foi por coincidência, não foi apenas um capricho tecnológico. A Suécia se tornou, na prática,
um laboratório vivo, um experimento nacional sobre até onde o ser humano está disposto a ir quando a tecnologia promete conveniência, rapidez e modernidade. E acredite, o que começou lá já está se espalhando como um padrão para o mundo inteiro. Imagine uma sociedade inteira preparada para aceitar mudanças drásticas sem questionamento. Uma cultura que valoriza o minimalismo, a eficiência, a simplicidade. Um povo que confia profundamente no governo, nas empresas, na ciência e na tecnologia. Se você fosse iniciar um experimento global para testar até onde a humanidade aceitaria a integração entre corpo e sistema, onde você começaria? Em um lugar onde a resistência cultural fosse mínima, onde a confiança fosse alta, onde a população tivesse educação avançada, estabilidade social e abertura mental para inovações. E, irmãos, essa é exatamente a Suécia. Foi ali, em 2015, que um ex-piercer chamado Johan Österlund, fundador da Biohacks International, começou a oferecer implantes subcutâneos para qualquer pessoa que quisesse substituir cartões, chaves, crachás e até bilhetes de trem. E a resposta foi impressionante. As pessoas não apenas aceitaram, elas fizeram fila. Foram milhares de implantes realizados em pouquíssimos anos. Jovens, profissionais liberais, funcionários públicos, empresários, todos achando aquilo o máximo, uma revolução, um avanço natural. A mídia noticiava com entusiasmo, os bancos adaptavam o sistema, as empresas instalavam leitores RFID, os trens permitiam o embarque com um aceno da mão. Em poucos anos, a Suécia se tornou o país mais adiantado do mundo na integração entre identidade e tecnologia implantável. E aqui está um ponto muito importante. Ninguém foi forçado. Não houve lei, não houve ameaça, não houve punição. Houve apenas uma narrativa. Isso é mais fácil. Isso é mais seguro. Isso é mais prático. E essa é a mesma narrativa que será usada um dia, quando o sistema do anticristo se estabelecer. O que a Bíblia diz? Que as pessoas receberão a marca voluntariamente porque vão ver benefícios nela. E a Suécia provou isso para o mundo. Provou que uma sociedade inteira pode caminhar para algo tão radical sem resistência, apenas pelo desejo de conveniência. Agora pense comigo. Quando uma pessoa usa o chip para abrir a porta de casa, ela não está apenas substituindo a chave. Ela está entregando um pedaço da sua autonomia ao sistema. Quando usa o chip para pagar uma compra, ela está vinculando sua sobrevivência ao funcionamento de uma estrutura tecnológica. Quando usa o chip para acessar um prédio, ela está aceitando que sua identidade seja confirmada não por uma foto, não por um documento, mas por algo que está dentro do seu corpo. Isso muda a relação entre o indivíduo e a sociedade. E essa mudança é profunda, espiritual e profética. E sabe o que torna isso ainda mais perigoso? É que o chip começou como um acessório divertido. Eles faziam até festas de implante, onde grupos de amigos se reuniam para colocar o chip juntos. Era tratado como um evento social, moderno, curioso. Irmãos, perceba a estratégia espiritual. Aquilo que deveria alertar virou moda. Aquilo que deveria causar temor virou tendência. Aquilo que deveria acender um sinal vermelho virou novidade tecnológica. A sedução da conveniência venceu a vigilância espiritual. E não pense que o movimento ficou restrito a pagamentos e entradas de prédios. O governo sueco percebeu rapidamente que esse sistema poderia ir muito além. Começou a testar chips que carregavam informações médicas, histórico de alergias, contatos de emergência. Em caso de acidente, bastaria escanear a mão da pessoa para saber tudo sobre ela. Parece bom, não é? Parece útil, parece seguro. Exatamente como será o argumento do anticristo. Ele não vai oferecer um sinal como símbolo de rebelião contra Deus. Ele vai oferecer uma solução, uma proteção, uma forma de viver melhor. E é por isso que a Suécia se tornou o laboratório perfeito. Eles provaram que a integração entre corpo e sistema funciona. Provaram que o povo aceita. Provaram que as empresas se adaptam. Provaram que o governo apoia. Provaram que não há resistência social. Provaram, em resumo, que uma sociedade inteira pode caminhar para um modelo profético
sem se dar conta de que está fazendo exatamente aquilo que Apocalipse descreve como fundamento do fim dos tempos. E, irmãos, não estamos falando de algo teórico. Estamos falando de algo que já existe, já funciona, já está pronto. E tudo isso nos mostra o quanto estamos próximos daquilo que a Bíblia profetizou há mais de 2000 anos. A tecnologia está aqui. A aceitação está aqui. O sistema está aqui. Só falta um detalhe. A liderança mundial que vai unificar tudo isso debaixo de um único controle. E é por isso que precisamos despertar. Porque enquanto muitos dormem espiritualmente, o mundo avança em direção a um ponto de não retorno. E o que vamos ver agora, no próximo tópico, mostra como isso deixou de ser apenas uma escolha individual e passou a ser uma ferramenta de controle econômico, porque quando a Alemanha entrou no jogo, a história mudou completamente. Irmãos, quando chegamos ao ponto da história em que a Alemanha entra nesse cenário, algo muda radicalmente. O que era visto como curiosidade tecnológica na Suécia, o que soava como um avanço conveniente, de repente ganha outra dimensão. O mundo corporativo percebe que esse tipo de tecnologia dá poder. Poder de organização, poder de controle, poder de monitoramento. E quando o poder encontra tecnologia, aquilo que parecia uma escolha pessoal começa a se transformar em uma exigência velada. Não precisa de força, não precisa de decreto, não precisa de ameaça. Basta oportunidade. E as empresas entenderam isso muito bem. Na Alemanha, várias corporações, especialmente empresas de tecnologia, engenharia e biotecnologia, começaram a oferecer o implante como parte da rotina de trabalho. Algo simples. Com esse chip, você não precisará mais de crachá. Basta passar a mão e entrar. Não vai mais esquecer sua senha. Não vai mais perder o cartão de acesso. Tudo ficará mais rápido, mais seguro. Parece inofensivo, não é? Parece até simpático. Só que, irmãos, é exatamente assim que começa. O inimigo sabe como seduzir. Ele não chega arrancando liberdades. Ele chega oferecendo facilidades. E o que nenhum trabalhador percebido, ou talvez alguns perceberam, mas preferiram ignorar, é que esse chip não serve apenas para abrir portas. Toda vez que a pessoa entra ou sai, o chip registra. Toda vez que ela acessa uma sala, um servidor, uma área restrita, o chip registra. O sistema sabe onde ela está, quanto tempo fica, com quem interage, que horas chega, que horas sai. A tecnologia que prometia liberdade trouxe vigilância. E isso, irmãos, é muito mais profundo do que parece. Porque pela primeira vez, a identidade profissional de alguém não depende mais de um objeto externo, mas está literalmente dentro do corpo. E você percebe o peso espiritual disso? O corpo, que Deus fez como templo do Espírito Santo, começa a se transformar em ferramenta de controle humano. Isso é simbólico. Isso é profético. Isso é um alerta. E poucas pessoas enxergam. A maioria só vê o lado prático. Ah, é mais fácil. Ah, é mais rápido. Ah, todo mundo está fazendo. E assim, sem perceber, elas começam a entregar sua autonomia, seu espaço, sua intimidade, sua liberdade. E o sistema, na medida em que ganha poder, dificilmente devolve. Mas há algo ainda mais impressionante nesse movimento. Na Suécia, era voluntário. Na Alemanha também é, no papel. Mas alguns contratos começaram a incluir cláusulas sutis. Se você remover o chip, pode perder acesso ao prédio. Se não aceitar implantá-lo, talvez não consiga determinadas funções. Não está escrito claramente que você é obrigado, mas, na prática, você é. Isso é exatamente o tipo de controle que Jesus e os profetas avisaram que viria no fim dos tempos. Não é uma imposição brusca. É uma coerção disfarçada de escolha. E é aqui que muitos trabalhadores começaram a perceber que estavam entrando em território perigoso. Alguns especialistas em política digital, como Miriam Vogel, alertaram que, quando o trabalho começa a se misturar fisicamente com o corpo, a fronteira entre indivíduo e empresa desaparece. Irmãos, isso é muito sério. Pense comigo. Se o seu corpo se torna sua identificação profissional, o que acontece se você mudar de emprego? Se você for demitido? Se o patrão usar o chip para monitorar suas pausas, seus movimentos, sua produtividade? Isso deixa de ser tecnologia.
Isso se torna controle. E a Alemanha não está sozinha. O que começou ali rapidamente chamou a atenção de outras nações, outras empresas, outros governos. A lógica é irresistível para quem tem poder. Trabalhadores que não perdem crachá, não emprestam cartões, não esquecem senhas, não podem burlar o sistema. Tudo registrado, tudo rastreado, tudo medido. Pare e pense, isso não é o sonho perfeito de qualquer sistema autoritário? E profeticamente, isso é exatamente o tipo de estrutura que o anticristo vai herdar. Ele não precisa construir nada. O mundo está fazendo o trabalho para ele. E então chegamos à Bélgica, onde o cenário fica ainda mais sério. Ali não foram empresas privadas, foi o governo que começou a testar implantes para acesso a prédios governamentais, validação de identidade e controle de circulação interna. E, irmãos, quando o governo entra, tudo muda, porque governos não lidam com pequenas escalas. Governos lidam com populações inteiras. E se um governo consegue provar que a integração entre corpo e sistema funciona, outros governos seguem o exemplo. Em Bruxelas, apenas alguns funcionários participaram no início. Um piloto discreto, quase secreto, quase sem cobertura de mídia. Mas o teste funcionou. Funcionou tão bem que abriu um precedente. O Estado pode incorporar a identidade do cidadão dentro do corpo do cidadão. Perceba a profundidade disso. Não estamos falando de digitalizar documentos. Estamos falando de transformar o corpo em documento. E isso, aos olhos do mundo, é progresso. Aos olhos da profecia, é preparação. E aí surge um alerta, que deveria ecoar no coração de qualquer cristão atento. Quando sua existência civil depende de um dispositivo que não está nas suas mãos, mas dentro do seu corpo, e que você não controla, você perde o direito de existir por conta própria. Seu acesso pode ser desligado, sua identidade pode ser bloqueada, sua capacidade de comprar, viajar, trabalhar, viver, tudo pode ser cortado em segundos. E, irmãos, isso é exatamente o que Apocalipse 13 descreve quando fala da marca da besta. Ninguém poderia comprar ou vender sem o sinal. Hoje já existe tecnologia para isso. Hoje já existe aceitação para isso. Hoje já existe infraestrutura para isso. E o mais assustador é que tudo isso está acontecendo de maneira voluntária, natural, quase celebrada. Não há resistência, não há debate profundo, não há consciência espiritual. E é por isso que precisamos abrir os olhos agora. Porque quando um governo testa esse tipo de tecnologia, ele não está apenas criando ferramentas administrativas. Ele está criando estruturas proféticas. Ele está, sem perceber, construindo o palco para o último capítulo da história humana antes da volta de Jesus. Irmãos, no próximo tópico, vamos ver como tudo isso deixou de ser algo europeu e se tornou um movimento global, nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia. E é aí que percebemos que não estamos falando de experimentos isolados, mas de uma preparação mundial para algo muito maior. E essa preparação combina exatamente com aquilo que a Bíblia profetizou sobre os dias finais. Fique comigo, porque isso é urgente. Irmãos, quando nós olhamos para o que está acontecendo na Europa, Suécia, Alemanha, Bélgica, já ficamos impressionados. Mas quando ampliamos o olhar e percebemos que esse movimento ultrapassou fronteiras e se espalhou pelo mundo inteiro, aí entendemos que não estamos diante de experimentos isolados. Estamos diante de um alinhamento global. E alinhamentos globais na Bíblia nunca são coincidência. Eles sempre apontam para algo maior, algo espiritual, algo profético. E quando falamos de tecnologia implantável, controle digital, identidade centralizada e sistemas que determinam quem pode comprar e vender, estamos falando exatamente do cenário que Apocalipse descreveu para os dias finais. O que começou como curiosidade na Suécia, como eficiência na Alemanha e como teste governamental na Bélgica, rapidamente chamou a atenção dos Estados Unidos. E, irmãos, quando os Estados Unidos entram em alguma tendência, o mundo inteiro acompanha. Em 2017, uma empresa chamada Three Square Market se tornou manchete internacional ao oferecer microchips implantáveis para seus funcionários. E o mais impressionante é que ninguém foi forçado. Pelo contrário,
Mais de 50 funcionários se apresentaram voluntariamente, animados, curiosos, orgulhosos de fazer parte do futuro. Bastava um pequeno implante entre o polegar e o indicador, e a pessoa podia comprar comida na cantina, acessar computadores, abrir portas, registrar entrada e saída. E o que chamou a atenção não foi o número de implantados, mas a reação da mídia. Não foi tratado como alerta, como risco, como preocupação. Foi tratado como diversão, como notícia leve, como inovação simpática. E é exatamente assim que as coisas se normalizam. Quando a mídia não questiona, o povo não questiona. Quando a mídia celebra, o povo abraça. E, irmãos, percebam o padrão. O mundo está sendo treinado para achar normal aquilo que, espiritualmente, deveria nos deixar inquietos. Mas os Estados Unidos não pararam aí. Empresas de tecnologia no Vale do Silício começaram a estudar o uso de implantes para controle de acesso e segurança interna. Startups em Nova York testaram a tecnologia com pequenos grupos de funcionários. Empresas no Texas incluíram chips em projetos de inovação. O assunto saiu das manchetes e entrou nas reuniões corporativas. E quando as maiores empresas do mundo, aquelas que dominam dados, informações, inteligência artificial e comunicação global, começam a mostrar interesse nisso, é porque sabem que isso tem potencial de se tornar padrão. E o que acontece quando a maior potência tecnológica do mundo abraça uma ideia? As outras nações seguem o fluxo. E é aí que entramos na América Latina, onde o avanço é ainda mais revelador. No México, por exemplo, o chip começou a ser usado com outro discurso: segurança. Funcionários do governo e agentes que lidavam com áreas perigosas começaram a usar implantes para evitar falsificação de identidade ou invasão de áreas restritas. Governos justificam o uso assim. Não é sobre controle, é sobre proteção. E, irmãos, quantas vezes na história governos não expandiram poderes em nome da segurança? Quantas vezes as maiores perdas de liberdade aconteceram sorrateiramente, com o povo aplaudindo, porque acreditavam que estavam sendo protegidos? Depois veio o Brasil, com um movimento totalmente diferente, mas igualmente preocupante. Nas grandes capitais, São Paulo, Rio, Curitiba, grupos de jovens profissionais, principalmente do setor de tecnologia e inovação, começaram a implantar chips voluntariamente como símbolo de modernidade. Algo cool, futurista, de startup. E isso mostra algo muito sério. A próxima geração não está apenas aceitando essa ideia. Ela está abraçando com entusiasmo. Isso significa que quando chegar o tempo da marca da besta, os jovens não verão aquilo como ameaça, mas como evolução. Eles já estão sendo treinados para isso. E então chegamos à Ásia, onde as coisas ficam ainda mais profundas. No Japão, os chips foram introduzidos principalmente por razões médicas. Pessoas com alergias graves, idosos com risco de se perder, pacientes com histórico médico complexo. Irmãos, perceba como a narrativa muda, a forma como algo é percebido. No Japão, o chip não é ameaça, é cuidado. Não é controle, é proteção. Não é vigilância, é saúde. E é justamente isso que tornará o sistema da besta tão aceitável. Ele virá embalado como benefício, como progresso, como solução humanitária. Já na Coreia do Sul, um dos países mais digitalizados do mundo, o chip é visto como continuação natural da vida hiperconectada. Um povo que paga tudo pelo celular, vive em ambientes conectados, tem tecnologia até nos espaços públicos. Para eles, um chip na mão não parece estranho. Parece evolução lógica. E quando algo parece lógico, deixa de parecer perigoso. Mas então chegamos ao ponto mais crítico: a China. A China ainda não massificou implantes, mas, na prática, nem precisa. Eles já têm todos os ingredientes do sistema descrito em Apocalipse: reconhecimento facial em todas as cidades, monitoramento constante, identidade digital obrigatória, controle financeiro centralizado, restrições de compra e venda vinculadas ao comportamento do cidadão. Irmãos, isso é exatamente o que a Bíblia descreve. O chip seria apenas mais uma camada de controle. A estrutura já existe. O palco está montado. Agora,
Conecte tudo isso com o que Jesus disse sobre os sinais do fim, com o avanço do Oriente Médio, com o retorno de Israel à sua terra, com o despertar espiritual acontecendo no mundo, com o aumento da apostasia, com o esfriamento do amor, com guerras e rumores de guerras. Não é apenas tecnologia, é profecia. E aqui está o ponto que precisamos entender. O mundo inteiro está indo na mesma direção. Cada país com seu motivo, sua narrativa, seu contexto. Uns em nome da praticidade, outros em nome da segurança, outros em nome do progresso, outros em nome da saúde. Mas todos estão contribuindo para a construção do mesmo sistema global que um dia será usado pelo anticristo para controlar compra e venda. E, irmãos, isso não é coincidência. Isso é cumprimento. Isso é o relógio profético avançando diante dos nossos olhos. E no próximo tópico, nós vamos entrar na parte mais decisiva. O que a Bíblia realmente revela sobre o sistema da besta. E como tudo o que estamos vendo no mundo hoje já corresponde perfeitamente ao cenário de Apocalipse 13. Fique comigo, porque agora entramos diretamente no coração da profecia. Irmãos, agora entramos no centro da profecia. Até aqui, nós vimos como o mundo está criando, sem perceber, a estrutura perfeita para aquilo que Apocalipse 13 descreveu há quase 2000 anos. Mas para entender a gravidade disso, precisamos olhar diretamente para o que a Bíblia diz. Porque quando você lê o texto de Apocalipse e compara com a realidade tecnológica, política e espiritual do nosso tempo, você percebe algo assustador. Tudo já está pronto. A profecia não está em construção. Ela está praticamente montada. Falta apenas o personagem principal entrar em cena. Vamos começar com as palavras exatas de Apocalipse 13, 16, 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Irmãos, perceba a precisão desse texto. Não é simbólico, não é poético, não é alegórico. É literal, é econômico, é absoluto. A marca da besta será um marcador físico, algo que a pessoa recebe no corpo, e esse marcador determinará quem pode participar da economia global. Ou seja, quem pode comprar comida, quem pode vender seu trabalho, quem pode sobreviver. Durante séculos, os estudiosos da Bíblia se perguntavam como isso seria possível, como um único sistema poderia controlar todas as compras do mundo, como alguém poderia impedir que uma pessoa comprasse pão, leite, remédio. Irmãos, a resposta não existia, até agora. Hoje, com tecnologia digital, sistemas de identificação global, pagamento eletrônico centralizado, moedas digitais, reconhecimento biométrico e chips implantáveis, tudo isso se tornou real. E é importante entender que o texto não diz que a marca é apenas um símbolo. Ele diz que ela é um requisito para comprar e vender. Ou seja, trata-se de um sistema econômico, administrativo, político e espiritual ao mesmo tempo. E é exatamente assim que o mundo está caminhando. O dinheiro físico está desaparecendo, moedas digitais estão surgindo, bancos centrais estão centralizando operações. Cada compra deixa rastro, cada pessoa tem uma identidade digital. Tudo está se unificando, tudo está se tornando rastreável, tudo está se tornando controlável. É como se estivéssemos assistindo ao vivo à construção da engrenagem que um dia será entregue ao anticristo. E aqui vai uma revelação importante. A marca da besta não será necessariamente o microchip que existe hoje. Ela será o ápice de um processo de condicionamento psicológico, cultural e espiritual. O mundo, primeiro, precisa aceitar a ideia de que identidade e tecnologia podem se fundir. Depois, precisa aceitar que o corpo pode ser usado como chave para acesso. Depois, precisa aceitar que o controle da economia é digital. Depois, precisa aceitar que existe uma autoridade global capaz de unificar isso. E então, quando tudo isso estiver normalizado, a marca será introduzida. Irmãos, perceba, o chip não é a marca, mas a aceitação do chip prepara a aceitação da marca. Porque a marca não será apenas tecnológica,
ela será espiritual. Apocalipse 14 deixa isso claro quando diz que aqueles que receberem a marca estarão conscientemente rejeitando Deus para seguir o anticristo. A marca é um pacto, um ato de adoração, uma declaração pública e espiritual. Ela envolve a tecnologia? Sim. Mas ela vai muito além disso. E isso é o que muitos não entendem. Eles perguntam: pastor, se alguém usar chip agora já está condenado? Não. A condenação não está ligada à tecnologia. Está ligada à adoração. O anticristo exigirá que as pessoas se submetam a ele como líder supremo, como Salvador, como Deus. E a marca será a prova física dessa submissão. A marca será uma aliança. Será um selo de pertencimento. Por isso ela será colocada no corpo, porque é um sinal de domínio. Mas veja como é profundo. Deus também marca seus filhos. Em Apocalipse 14:1, a Bíblia diz que os 144.000 têm o nome do Pai escrito em suas testas. Essa marca divina é símbolo de pertencimento, identidade, proteção. Satanás não cria nada. Ele imita, ele copia, ele distorce. A marca da besta é uma paródia demoníaca do selo de Deus. E por isso ela envolve identidade. Por isso envolve controle. Por isso envolve adoração. Agora, pense comigo. Como o inimigo poderia convencer o mundo inteiro a aceitar uma marca assim de forma voluntária? Ele precisaria criar um cenário onde as pessoas estivessem desesperadas por solução, por segurança, por paz. Um cenário de crise global, caos econômico, conflitos mundiais, fome. E tudo isso já está sendo preparado. E Jesus disse que seria assim: guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, pestes. Quando o mundo estiver à beira do colapso, surgirá alguém que trará respostas. Esse será o anticristo. Ele parecerá sábio, parecerá pacificador, parecerá um líder extraordinário. E muitos mesmo, o verão como a esperança final. E quando ele apresentar a marca, ela não virá com aparência de mal. Ela virá como solução. Solução para a fome. Solução para o colapso financeiro. Solução para a desigualdade. Solução para os ataques cibernéticos. Solução para o caos global. Talvez ele diga: com essa marca ninguém mais será roubado, ninguém mais perderá documentos, ninguém mais ficará sem acesso à comida, ninguém mais ficará invisível no sistema. E as pessoas vão correr para recebê-la, vão agradecer, vão comemorar, porque não terão discernimento espiritual. Irmãos, tudo o que estamos vivendo hoje é preparação. É o pré-cenário, é o ensaio geral. A tecnologia de controle existe, a aceitação social existe, a eliminação do dinheiro físico existe, a interconexão global existe. Os sistemas unificados existem. O mundo já está pronto para ser governado por uma única autoridade. Falta apenas a peça final, o próprio anticristo. E não se esqueça de algo. Antes que tudo isso aconteça plenamente, antes que a marca seja estabelecida, antes que o anticristo assuma seu trono, haverá um evento glorioso, o arrebatamento da igreja. A palavra diz que o poder da iniquidade já opera, mas há alguém que o detém, o Espírito Santo atuando através da igreja. Quando a igreja for retirada, o mundo mergulhará rapidamente no caos profético. Até lá, estamos vendo sinais. Sinais claros. Sinais urgentes. Sinais que mostram que Jesus está às portas. E, irmãos, no próximo tópico, nós vamos caminhar para a conclusão dessa visão. O que tudo isso significa para nós agora, como devemos nos posicionar espiritualmente, como preparar o coração e a casa. E por que, apesar de todo esse cenário assustador, nós temos uma esperança inabalável. Porque quando as trevas aumentam, a luz da salvação brilha ainda mais forte. Fique comigo até o fim. Irmãos, agora que chegamos ao final deste entendimento profético, precisamos transformar tudo isso em algo que toque a nossa vida diária. Não adianta apenas saber o que está acontecendo no mundo, nem apenas reconhecer que o sistema do anticristo já está sendo preparado. A pergunta mais importante é: o que faremos com esse conhecimento? Como vamos viver em meio a esses dias tão carregados espiritualmente?
Como vamos preparar nossa família, nosso coração, nossa fé para tudo o que está por vir? Porque, se existe uma verdade clara em tudo isso, é que estamos mais próximos da volta de Jesus do que qualquer geração antes de nós. E eu sei que ao longo desse vídeo, muita coisa pode ter deixado você inquieto, preocupado, até com medo. Mas preste atenção. O objetivo de Deus não é gerar pânico, é gerar despertar. O problema não é o avanço da tecnologia. O problema é a sonolência espiritual que tomou conta de muitos cristãos. A Bíblia já dizia que, antes da volta de Jesus, muitos estariam distraídos vivendo como se nada estivesse acontecendo, completamente absorvidos pela rotina. Mas o Senhor, com amor e misericórdia, está dizendo: acordem, vigiem, orem, observem os sinais, preparem-se. E qual é a primeira preparação? Arrependimento. Não existe preparo para os dias finais sem arrependimento genuíno. Não estou falando de perfeição, estou falando de entrega. Tem muita gente que acredita nas profecias, que entende os sinais, que acompanha acontecimentos em Israel, no Oriente Médio, em Jerusalém, que fala sobre o terceiro templo, sobre o rio Eufrates secando, sobre tudo isso que o mundo está vendo. Mas quando olha para dentro de si, percebe que o coração está frio. E, irmãos, Jesus não vem buscar uma igreja distraída. Ele vem buscar uma igreja vigilante. A segunda preparação é santidade. E santidade não é viver uma vida rígida e pesada, é viver separado para Deus, rejeitando aquilo que nos afasta do Espírito Santo. O mundo está caminhando para uma crise espiritual profunda, um engano tão grande que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. O espírito do anticristo está avançando, não apenas pela tecnologia, mas pela forma como ele molda valores, comportamentos, prioridades. E se você não estiver firmemente plantado na palavra, você será levado pela correnteza. A terceira preparação é fé sólida, fé ativa, fé viva. Irmãos, os dias que virão exigirão uma fé que não depende de emoções, que não depende de circunstâncias, que não depende de conforto. A fé dos últimos dias é aquela que confia em Deus quando o mundo inteiro parece estar desmoronando. É aquela que diz: ainda que tudo se mova, eu permanecerei firme no Senhor. Precisa ser uma fé que ora, que jejua, que crê, que espera. Uma fé que reconhece que Jesus está voltando e vive como quem está esperando a trombeta tocar. A quarta preparação é esperança. Porque apesar de todo o cenário que apresentamos aqui, controles, sistemas digitais, avanço da marca, preparação global, nós temos uma promessa. Antes da manifestação completa do anticristo, antes da marca da besta ser imposta, antes da tribulação estourar, o Senhor virá buscar a sua igreja. Essa promessa é clara. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, a palavra diz que o Senhor virá com voz de arcanjo, com som de trombeta, e aqueles que forem dele serão arrebatados, encontrados com ele nos céus. Essa é nossa esperança. O juízo não é para os filhos. A ira não é para a igreja. O desespero não é para os salvos. Agora, eu quero falar com você diretamente. Não como um instrutor, mas como alguém que ama sua alma. Se tudo o que compartilhamos aqui faz sentido para você, se você consegue perceber que estamos vivendo os sinais dos últimos dias, se você sente que Deus está falando com você, abrindo seus olhos, despertando seu coração, então não endureça o coração, não deixe para amanhã. Não espere o caos aumentar para buscar Deus. Não espere a tormenta para decidir. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de voltar para Ele. E talvez você diga: pastor, mas eu estou fraco, estou distante, piquei, me afastei. Irmão, Jesus não está voltando para buscar pessoas perfeitas. Ele está voltando para buscar pessoas rendidas. Ele está voltando para buscar aqueles que reconhecem que precisam dele. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer queda. A graça de Deus é mais forte que qualquer pecado. E Ele está chamando você agora, através desta mensagem, não para te condenar, mas para te abraçar, para te restaurar, para te preparar. E antes de orarmos,
Deixe-me fazer algumas perguntas para despertar ainda mais seu coração. O que Deus está pedindo que você deixe hoje? O que precisa ser corrigido antes que Jesus volte? Você está preparado para encontrar o Senhor se Ele vier agora? Sua família está pronta? Seu coração está pronto? Responda isso diante de Deus, não diante de mim. Agora, feche seus olhos, se puder, e vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque mesmo em tempos tão sombrios, tão confusos e tão acelerados profeticamente, o Senhor ainda nos chama, ainda nos desperta, ainda abre nossos olhos. Pai, nós te pedimos perdão por toda distração, por toda frieza, por todo o pecado que nos afastou de ti. Cura o nosso coração, restaura nossa fé, acorda nossa alma, dá-nos discernimento para não sermos enganados pelos sistemas deste mundo. Prepara-nos para a volta do teu Filho. Guarda nossa mente, guarda nossa casa, guarda nossa família. Senhor, que o Espírito Santo nos mantenha firmes até o dia da redenção. Que enquanto o mundo caminha para o controle, nós caminhemos para a liberdade em Cristo. Que enquanto a escuridão cresce, a luz da tua verdade brilhe ainda mais forte em nós. E que cada pessoa que ouviu esta mensagem hoje tenha um encontro real contigo, um renovo espiritual, uma convicção profunda de que Jesus está voltando e que precisamos estar prontos. Nós entregamos tudo em tuas mãos e declaramos: vem, Senhor Jesus. Prepara-nos para o arrebatamento. Fortalece-nos para permanecermos fiéis e sustenta-nos com tua graça até o fim. Amém. E, irmãos, antes de encerrar, eu quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem falou com você, se abriu seus olhos, se tocou seu coração, então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Há muitos que estão dormindo espiritualmente e precisam ouvir isso urgentemente.